Alô você, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo tem sinal positivo para anunciar mais um reforço e Marcos Braz vai em busca de acordo. Flamengo confirma a lesão de mais um titular depois do jogo contra o Corinthians. Zico, o eterno galinho de Quintino, anuncia apoio a candidato na eleição para a presidência do Flamengo. Demissão de Tite é decretada no Flamengo pela torcida e diretoria toma decisão depois de novo vexame. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. A derrota do Flamengo por 2-1 para o Corinthians nesse domingo fez o time atingir o pior início de retorno do Brasileirão em uma década. Com apenas 7 pontos somados em 18 disputados, a equipe rubro-negra acumula a pior pontuação nesse exato período desde 2014. O Flamengo soma 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nas 6 rodadas do segundo turno, um aproveitamento baixíssimo de 38%. O saldo de gols é negativo, 7 gols marcados e 9 sofridos. Destaque também que todos os pontos foram conquistados em casa, enquanto tem 3 derrotas como visitante. A pontuação atual é a pior da década em um início de retorno e com uma diferença de no mínimo 2 resultados em relação aos últimos 5 anos. Desde 2019, quando ele formou o melhor time das Américas e passou a empilhar títulos, o Mengão não tinha somado menos que 11 pontos nas primeiras 6 rodadas do segundo turno. Os números evidenciam que a campanha nesse retorno do Brasileirão está muito aquém do que o nível atual do Flamengo exige. Anos em que teve pontuação pior foram temporadas em que não brigou pelo título da competição e teve posição final muito ruim. A única exceção foi em 2011, mas apesar da 4ª colocação, ficou a 10 pontos do líder. A importância de se manter constante e sofrer essas quedas bruscas de aproveitamento já ficam evidentes na tabela desse ano. Afinal, o Flamengo viu a distância para o Botafogo subir para 6 pontos, 4 para o Fortaleza e 3 para o Palmeiras. Ainda que tenha um jogo a menos na casa do Internacional, jogo dificílimo, vai precisar de outro resultado positivo para ultrapassar os seus rivais. O Brasileirão vai parar por 10 dias devido aos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O elenco do Flamengo recebeu 3 dias de folga e só vai se reapresentar na quinta-feira. Em seguida, vão ser 7 dias de treinamentos antes do jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia aqui no Maracanã no dia 12 de setembro. Há expectativa na comissão técnica pela recuperação de jogadores desgastados e lesionados durante esse período. Mas o Tite precisa fazer outras mudanças. Isso porque o desempenho do Flamengo foi tecnicamente muito ruim nesses últimos jogos. O Flamengo não conseguiu ser um time que fica com a posse de bola e tem volume de chances criadas. Se em dado momento da temporada o problema foi a eficiência ofensiva, o atual período é de um time que tem pouca troca de passes no campo de ataque e aceita pacificamente o jogo de transição dos seus adversários. O jogo de ontem marcou a estreia do argentino Carlos Alcaraz, a maior contratação do Flamengo, e a nova contratação acabou sendo expulsa por agressão, podendo pegar um gancho de até 6 jogos. Por ter levado o cartão vermelho, naturalmente, ele não jogaria a partida contra o Vasco no dia 15 de setembro. Porém, por se tratar de uma agressão, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, vai julgar o Alcaraz e pode aplicar nele um gancho de 4 a 6 jogos de suspensão. Como ele ainda não foi inscrito na Copa do Brasil, caso ele receba a pena mínima de 4 jogos, o Charlie só retornaria ao Flamengo pelo Brasileirão no dia 20 de outubro, para o jogo contra o Fluminense. No entanto, se levar 6 jogos de suspensão, o meia só volta no dia 13 de novembro contra o Atlético Mineiro.
O Tite vai fazer um ano que está no Flamengo e não conseguiu até agora consertar o sistema defensivo, tampouco a bola aérea. E os jogadores parecem que sempre estão expostos às jogadas de velocidade dos adversários. Tudo muito confuso, né? E o cenário é muito ruim nessa temporada. Após a derrota de ontem, é a primeira vez que existe uma cobrança mais forte internamente sobre o Tite. A diretoria do Flamengo deve se reunir com a comissão técnica ainda nessa semana para discutir sobre o planejamento até o final do ano. A parada da data FIFA vai servir para alinhar alguns pontos. O último bom jogo do Flamengo foi contra o Palmeiras, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil aqui no Maracanã, 2-0. De lá para cá, foram algumas derrotas vexatórias e um desempenho muito abaixo do esperado. O Tite sabe que precisa melhorar e vai ser cobrado por isso. O clube vive um período diferente, já que vai ter eleições no final do ano e a atual gestão quer se manter no poder por mais um período. E ir bem dentro de campo é condição fundamental para que isso aconteça. O Flamengo ainda está nas 3 frentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, mas fica muito claro que precisa haver prioridades, né? O elenco não vai aguentar jogar com força máxima em todos esses campeonatos. Esses 11 dias podem ser fundamentais para recuperar jogadores, treinar os pontos fracos e o Mengão voltar mais forte. Depois de ontem, a paciência da torcida parece ter mesmo terminado com o Tite e eles pedem a sua demissão imediatamente, sugerindo o Felipe Luiz ou até mesmo o Fernando Diniz para o seu lugar. Aí eu te pergunto, você concorda com a vinda do Fernando Diniz para o Flamengo ou você prefere o Felipe Luiz? Coloca aí. O galinho de Quintino Zico declarou apoio a Luiz Eduardo Batista, o BAP, nas eleições presidenciais do clube no final desse ano. Em participação num podcast, o eterno camisa 10 rubro-negro declarou voto no candidato e explicou as suas motivações. Aspas, eu apoio o BAP principalmente por gratidão. O BAP é um cara em quem eu confio demais. Gosto das pessoas que olham nos seus olhos e mantêm a sua palavra, cumprem aquilo que tratam. É um empresário de sucesso, flamenguista de arquibancada. O Flamengo representa muito para ele e foi peça importantíssima desde 2012. O meu candidato é o BAP, disse lá o Zico na entrevista ao Só Se For Agora. Luiz Eduardo Batista foi um dos formadores da Chapa Azul, criada em 2012, e responsável pelo plano de reestruturação financeira do Flamengo. Ele foi parte das gestões de Eduardo Bandeira de Melo e do Rodolfo Landim como vice-presidente de diferentes pastas e é o atual presidente do Conselho de Administração do clube. Apoiado por nomes importantes da política rubro-negra, entre eles os VPs que deixaram a gestão Landim e membros da diretoria anterior, o BAP tem agora também o apoio do maior ídolo do clube. A verdadeira influência da manifestação do Zico será evidenciada mais no futuro e na votação, mas a expectativa é que ele angarie muitos votos para o BAP. O BAP é oposição à atual gestão. No cenário atual, ele concorre principalmente contra o Rodrigo Dunche de Abrantes, candidato do Rodolfo Landim, e Maurício Gomes de Matos, MGM, apoiado pelo Bandeira de Melo. Além deles, Valim Vasconcelos e Pedro Paulo, deputado federal, anunciaram suas candidaturas. A eleição para definir o próximo presidente do Flamengo está marcada para acontecer no dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, de 8 horas da manhã às 21 horas da noite, na Gávea. Além disso, uma novidade no pleito desse ano será a utilização de urnas eletrônicas com comprovante impresso. Após o jogo contra o Corinthians nesse domingo, o Flamengo divulgou uma nota confirmando a lesão do lateral direito Varela, que teve que deixar o jogo machucado e gera muita preocupação na comissão técnica. Em nota, o rubro-negro afirma que ele sentiu fortes dores no quadril e teve que ser substituído. Ele está com limitação no movimento e pode se tornar mais um desfalque no mais querido. Mais um, é mole ou que é mais. Ainda não se sabe a gravidade da sua lesão e exames devem ser feitos em breve pelo departamento médico. A expectativa é de que ele passará pela avaliação médica já nessa segunda-feira.
Caso seja grave, o uruguaio corre o risco de perder o restante da temporada. Com a janela de transferências se fechando hoje, é bem pouco provável que uma reposição surja no elenco do Flamengo. Além dele, Davi Luiz e Wesley deixaram a Neoquímica Arena mancando. De acordo com o All Sports, o zagueiro e o lateral direito andaram com dificuldades em direção ao ônibus do clube. Se você está curtindo o nosso programa, então manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá. Me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Rapidinho, simples assim, você me ajudou demais. Valeu! O Marcos Braz, mais uma vez, surpreendeu a todos nesse domingo ao revelar que o clube negocia ainda com um atacante nessa janela de transferências. Após a novidade, torcedores passaram a procurar pistas nas redes sociais sobre quem seria esse jogador. Nessa manhã, o atacante do Chelsea da Inglaterra, David Washington, publicou no seu Instagram uma foto dentro de um avião e com a bandeira do Brasil. Isso foi suficiente para os rubro-negros irem à loucura na web. Na última publicação de uma foto do atacante com a camisa do Chelsea, os torcedores do Flamengo invadiram a publicação dele. Aspas, Mengo, vem para o Mengão, vem ser feliz aqui, meu garoto. Está vindo para o Mengão? Foram alguns comentários dos internautas, além de imagens da bandeira rubro-negra. Apesar do ânimo de alguns torcedores do Flamengo, David Washington está vindo ao Brasil por conta da convocação da Seleção Brasileira Sub-20. Nos dias 5 e 8 de setembro, a equipe do Ramon Menezes enfrenta o México aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em São Januário. Inclusive, o Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, Iago e João Vitor, do Mengão, também foram convocados. Em abril do ano passado, o Flamengo sinalizou ao Santos, antigo clube do David Washington, que estava disposto a pagar a sua multa rescisória para contratar o então garoto de 17 anos. No entanto, o atacante negou, dizendo que tinha um sonho de atuar como profissional no clube da Vila Belmiro. Posteriormente, em agosto de 2023, ele foi vendido para o Chelsea da Inglaterra em acordo que pode chegar a 20 milhões de euros, 105,4 milhões na cotação da época. Na Inglaterra, o David praticamente não jogou, com apenas 3 partidas no elenco profissional. Porém, na equipe sub-21, o garoto brilhou com 10 gols e 4 assistências em 17 jogos. O atacante tem contrato até julho de 2030 e é agenciado pela Bertolucci Esportes. Vale destacar que o David Washington tem 19 anos, 1,87 de altura e é um centroavante destro que também pode jogar tanto como ponta direita quanto como ponta esquerda. Tem contrato com o Chelsea até 30 de junho de 2030. Com opção de renovação por mais um ano, e o seu passe está avaliado no site Transfer Market em 9 milhões de euros. Antes de terminar o nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para minha querida amiga Joselita Martins, está sempre aqui comigo, gente finíssima. Ela fez aniversário ontem. Parabéns, minha querida Joselita. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, minha amiga. Parabéns, Joselita. Curta bastante essa semana que é a semana do seu aniversário. Tamo junto.